Josué 18. A divisão do resto da terra. Agora a terra já estava conquistada. Então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: Até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os mandarei andar por toda esta terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras, no sul, e os descendentes de José, nas suas, no norte. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor, nosso Deus, por vocês. Os levitas não receberão, como os outros, uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus, o Senhor. As tribos de Gade e de Ruben e de Manassés, do leste, já receberam as suas terras, a leste do Rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem: Andem por toda esta terra, façam por escrito uma descrição dela, e depois voltem para falar comigo. Então aqui em Siló, eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Assim os homens foram, andaram por toda aquela terra e fizeram a descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles, e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As terras da tribo de Benjamim. As famílias da tribo de Benjamim receberam as terras que ficavam entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a sua divisa começava no Rio Jordão. Daí subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa, até o deserto de Bet-Avém. Então ia para o sul, na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote-Adar, na montanha que ficava ao sul de Bet-Horon de Baixo. Dali, a divisa ia noutra direção, e, do lado oeste da montanha que fica em frente a Bet-Horon, virava para o sul, indo até a cidade de Kiriat-Baal, ou Kiriat-Jeraim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisa oeste. No sul, a divisa começava na ponta de Kiriat-Jeraim, e dali ia para o oeste até as fontes de Neftoa. Daí, descia até o fim da montanha, que está em frente do vale de Ben-Hinom, na ponta norte do Vale dos Gigantes. A divisa seguia para o sul, pelo vale de Hinom, no sul da subida dos Jebuseus, até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí a Gelilote, no outro lado da subida de Adumim. Então, descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Passava ao norte da subida, de fronte do vale do Jordão, e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Ogla e terminava na ponta sul do rio Jordão, isto é, na baía onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa no sul. O rio Jordão era a divisa a leste. São estas as divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamim eram Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quesis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofine e Gaba. Ao todo, 12 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moça, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, ou Jerusalém, Gibeá e Kiriat-Jeraim. Ao todo, 14 cidades, mais os seus povoados. São estas as terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. Josué 19. As terras da tribo de Simeão. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betul, Orma, Zeclag,
Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram desta tribo Aim, Rimon, Eter e Assã. Ao todo, 4 cidades com seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão todos os povos vizinhos dessa cidade até Balaate-Be, isto é, Ramá do Sul. Estas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu partes dela. As terras da tribo de Zebulon. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Saride. A sua divisa subia na direção oeste até Marala, passava por Dabasete e chegava ao riacho que ficava a leste de Joquineão. Do outro lado de Saride, seguia para o leste até a divisa com Quislote-Tabor, passava por Daberate e subindo, chegava até Jafia. Continuava na direção leste até Gat-Efer e Et-Cazim, virando para o lado de Neia, pelo caminho de Rimon. No norte, a divisa virava para o lado de Anatom, terminando no vale de Iftael. Das terras de Zebulon também faziam parte Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém. Ao todo, 12 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Issacar. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Issacar. As suas terras incluíam as cidades de Jezreel, Quizulote, Sunem, Afaraim, Seom, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enhada e Bet-Passeis. A divisa passava por Tabor, Saazima e Bet-Semes, terminando no Rio Jordão. Faziam parte das terras de Issacar 16 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Issacar receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Asser. A quinta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Asser. Essas terras incluíam as cidades de Elcate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amade e Misal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Sior-Libinate. Depois virava para o leste até Bet-Dagon, passava por Zebulon e pelo vale de Iftael, e ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel. Continuava para o norte até as cidades de Cabul, Hebron, Reob, Amon e Caná, chegando até a grande Sidom. A divisa, então, virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí, virava para o lado de Ossa e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Asser também faziam parte Maalabe, Aquisibe, Umá, Afeca e Reob. Ao todo, 22 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Asser receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Naftali. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Naftali. A sua divisa começava em Elef, desde o carvalho de Zaananim, e ia de Adami-Nequeb a Jabneel até Lacum, terminando no Rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Asnote-Dabor. Daí seguia até o Coque, chegando até Zebulon, ao sul, até Asser, a oeste, e até Judá, a leste, no Rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Em-Azor, Iron, Migdalel, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas tribos que as famílias da tribo de Naftali receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Dan. A sétima distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Dan. As suas terras incluíam as cidades de Zora, Estaol, Isemes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eltec, Gibeton, Baalat, Jeude, Beneberac, Gat-Rimon, Mejarcon, Racon e as terras que ficavam em frente da cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís,
e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram seus moradores. Então, tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. As terras de Josué. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade, como o Senhor tinha ordenado. Deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timnat-Sera. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló, e assim acabaram de repartir a terra. Jó 29. Deus iluminava o meu caminho. E Jó continuou a sua fala e disse: se eu pudesse voltar meses atrás para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias, eu estava bem de vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade e também azeite, tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Eu era pai dos pobres. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam, e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Eram como a roupa que eu uso todos os dias. Eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados, era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Todas as pessoas me davam atenção. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa, com todo o conforto. Serei como uma árvore de raízes que chegam até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim, e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Todos as esperavam ansiosos, como se espera a chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhes dava coragem. Eu era como um chefe, decidindo o que eles deviam fazer. Eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolava nas horas de aflição. Atos 13. A primeira viagem missionária de Paulo. Barnabé e Saulo começam seu trabalho. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio, de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então, eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão, em Chipre. Barnabé e Saulo têm sido enviados pelo Espírito Santo. Foram até a cidade de Seleucia, e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali, encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queriam ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então, Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom,
Homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos, e ele começou a se virar para todos os lados procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Em Antioquia da Pisídia, Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província de Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então, Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: Homens de Israel e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu nos nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com um grande poder e, no deserto, aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã e o povo de Israel se tornou dono da terra deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhes deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele: Encontrei Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas, quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: Quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem. Ele vem depois de mim, porém, eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. E para finalizar mais um devocional, oremos. Senhor Deus eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais um dia em Tua presença, Pai. Que essa palavra, Pai, possa chegar aos corações, possa florescer, possa crescer e germinar, Pai. Sim, Deus, que nós possamos durante o dia, ó Pai, sempre estar diante da Tua presença, que nós, ó Pai, possamos estar entregues em Ti, ó Pai. Sim, Deus, pedimos, Pai, que nossas vidas sejam realmente dedicadas somente a Ti, ó Pai, porque Tu és o único Deus que merece a honra e a glória, Pai. É assim que pedimos, ó Pai, que nós, a nossa casa, serviremos a Ti, ó Pai. É assim a nossa oração, no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.